Fisiologia do sistema respiratório, aula 3, controle da ventilação alveolar. Olá, vamos então à nossa terceira e última aula de Fisiologia do Sistema Respiratório, do curso básico de Fisiologia do Sistema Respiratório, um curso que se completa ao longo do tempo, onde nós teremos a oportunidade de estudarmos com maiores detalhes, especialmente o sistema nervoso central e as áreas envolvidas no controle da respiração. De maneira que essa terceira aula envolve uma apresentação dos principais centros de controle da respiração, que envolvem o sistema nervoso central e sensores periféricos capazes de detectar variações nas pressões parciais de gases, no pH, e mecanorreceptores localizados na parede do pulmão, nas vias aéreas, sensores que enviam para o sistema nervoso central informações que vão culminar com a variação na amplitude e na frequência respiratória frente à necessidade fisiológica. Os objetivos da aula de hoje, eles estão centralizados no estudo do controle ventilatório, estudo introdutório do controle ventilatório, tentando focar, os efeitos do CO2, os efeitos do pH, os efeitos do oxigênio nesse controle ventilatório, que nós já podemos começar a imaginar que se torna um mecanismo muito lógico, onde quando o nosso organismo começa a ficar deficiente de oxigênio, começa a produzir CO2 demais, é necessário que a respiração aumente, para que aumente a captação de oxigênio, aumente a eliminação de CO2. Nós vamos ver que o contrário também acontece, quando o nosso organismo começa a ficar com falta de CO2, ou então começa a ter reações que são necessárias a poupar CO2, então o nosso organismo começa a respirar de uma maneira mais lenta, o sistema respiratório ele reage muito bem a esses fatores principais. Para isso ele tem um centro de controle respiratório, nós vimos que aqueles nervos respiratórios localizados na medula espinhal, eles podem ser controlados voluntariamente por vias que partem do córtex motor, mas hoje nós não queremos falar dessas vias, nós queremos falar da respiração automática, que depende de um centro de controle respiratório localizado no bulbo e na ponte. E esse centro, então, ele recebe sinais de receptores periféricos ou mesmo localizados no sistema nervoso central, olha só, os quimiorreceptores centrais, os quimiorreceptores periféricos, receptores pulmonares. Então, esses são o objetivo da nossa aula, estudar esses sensores que enviam informações ao centro respiratório, esse centro que é responsável pelo controle da respiração automática, pelo controle da contração daqueles músculos que vão promover a expansão ou compressão dos pulmões lá no interior da caixa torácica, os músculos inspiratórios e expiratórios. Bom, o papel do controle ventilatório, além de manter as pressões parciais de oxigênio e CO2 no interior dos alvéolos, como nós vimos na aula passada, é necessário que exista um gradiente de pressão para que esses gases possam ser transportados entre ar alveolar e sangue que está no capilar alveolar. Nós vimos ali no assunto de trocas gasosas. Além de manter a pressão parcial de oxigênio e CO2, nós vimos lá que existe uma importância muito grande na alteração da ventilação alveolar. Quando a ventilação alveolar aumenta, esses gradientes de pressão aumentam, e quando a ventilação alveolar diminui, esses gradientes de pressão diminuem, o que, respectivamente, favorece ou dificulta a troca de gases entre a atmosfera e o sangue, entre os pulmões e os capilares alveolares.
O sistema respiratório tem um papel especial também no controle do pH do sangue, o pH plasmático, que gira aí em torno de 7,4, né, um valor que é bastante restrito do pH, porque nós não podemos ter grandes variações de pH, nós consideramos que abaixo de 7,35 nós já estamos tendendo à acidose e acima de 7,45 nós estamos tendendo à alcalose. O pH é tão importante quanto a osmolaridade para a manutenção da integridade das biomoléculas, das reações bioquímicas, dos sistemas de transporte em geral, das enzimas, moléculas estruturais. Então, o sistema respiratório ele tem um papel muito importante no controle a curto prazo do pH sanguíneo. Nós vamos ver que CO2 ele é sinônimo de ácido, ele é transportado no sangue na forma de carbonato, e isso nós vamos ver aí que existe uma conversão entre CO2 e ácido e CO2, e o papel aí, então, do CO2 e do H+, e do sistema respiratório, da sua influência do sistema respiratório na manutenção do pH do sangue, pH plasmático. Vamos chamar atenção um pouquinho para o papel do controle ventilatório durante o exercício físico, onde a profundidade, a amplitude e a frequência respiratória aumentam muito, e algumas situações especiais, como situações de mergulho ou situações que envolvem um controle ventilatório especial para a hiper ou para a hipoventilação. Então, para o sistema respiratório, ele tem um papel também importante para a adaptação do organismo a diferentes ambientes. Ele também tem um papel importante, ele reage muito a emoções, a um controle motor, a um controle reflexo dos próprios setores. Então, nós estamos enquadrando tudo isso aqui que a gente chama de situações especiais. Fatores que influenciam na ventilação pulmonar. Temos aqui na coluna da esquerda os principais fatores que influenciam a ventilação alveolar, pressão parcial de CO2 no sangue. Então, quando a pressão parcial de CO2 aumenta ou diminui, a ventilação alveolar aumenta ou diminui. Pressão parcial de oxigênio, da mesma forma, o pH e alguns sinais neurais. Com relação à pressão de oxigênio de gás carbônico, nós podemos dizer que quando ocorre o aumento do CO2, a ventilação aumenta, e quando acontece diminuição da pressão de CO2, a ventilação diminui. E com relação à pressão de oxigênio e ao pH, quando esses fatores diminuem, a ventilação alveolar aumenta, e quando esses fatores aumentam, a ventilação alveolar diminui. Nós vamos tentar detalhar isso aí um pouquinho. Sinais neurais. O que eu quero dizer com sinais neurais? Esse centro de controle respiratório, que nós estamos aqui, olha, com os principais sítios regulatórios, ele aparece aqui no número 1. Existe um centro de controle respiratório, nós já mencionamos, localizados no bulbo e na ponte. Nós vamos mostrar algumas ilustrações, mas esse centro de controle respiratório, ele recebe sinais, então, aqui, olha, dos quimiorreceptores que detectam variações nessas substâncias químicas, CO2, oxigênio e H+, que representa para nós ali o pH. Esses quimiorreceptores centrais e periféricos, eles são capazes de enviar sinais para o centro respiratório, então eles são sítios de controle. E também existem receptores pulmonares que são sensíveis a substâncias químicas e também são sensíveis ao estiramento pulmonar. Então, eu estou chamando isso aqui de sinais neurais que partem dos pulmões via receptores pulmonares, que podem ser mecânicos ou químicos, e também são enviados ao centro respiratório. E, além disso, sinais neurais do músculo esquelético. Quando o músculo realiza um movimento, ele também estimula o centro respiratório. E sinais neurais provenientes de dentro do próprio sistema nervoso, como centro de controle das emoções, sistema límbico, hipotálamo. Então, a respiração ela pode ser modulada de uma maneira, é claro, bem menos importante para nós ali, na manutenção da homeostase. Ela pode ser também modulada por fatores emocionais, térmicos. Então, nós vamos ver que para a manutenção da homeostase mesmo, para a manutenção das pressões parciais de CO2, do pH,
e de oxigênio, nós temos um controle a curto prazo da respiração, que se dá especialmente pelos chamados quimiorreceptores, e aí nós vamos chamar a atenção então para o 1, 2 e o 3 aqui de uma maneira bastante especial, e para o 4 e para o 5 como complementares ao nosso curso aí de controle da respiração. Bom, antes da gente começar a falar do controle da respiração, nós vamos tentar entender essa reação química, que na verdade é uma reação bioquímica, é uma reação que pode acontecer dentro e fora das células, no líquido intra ou no líquido extracelular. E para nós ela está aqui para ilustrar que CO2 significa ácido. O nosso sangue é uma solução tampão. Uma solução tampão é uma solução que não permite grandes variações de pH, apesar da adição de ácidos e bases, que é o que nós estamos fazendo o tempo todo, quando nós ingerimos substâncias ácidas ou básicas na nossa alimentação, ou quando nós produzimos substâncias ácidas ou básicas pelo metabolismo das células. Então nós estamos o tempo todo, vamos dizer assim, colocando ácido e base no sangue, e o pH do sangue não pode variar, nós vimos lá que ele tem que ficar perto ali de 7,4 para manutenção da integridade das biomoléculas, das estruturas celulares. Então nós temos aqui que o sangue ele tem diversas substâncias dissolvidas que funcionam como solução tampão. A própria hemoglobina, né, que nem está dissolvida, está lá um pouquinho dissolvida, né, mas tem a maior parte lá dentro é massa, né, o tampão, a hemoglobina, mas eu não quero falar disso. Existem outros sistemas tamponantes, como o tampão fosfato, mas o que me interessa aqui hoje é o tampão bicarbonato ácido carbônico, onde o CO2 presente, né, dissolvido nos líquidos corporais, reage com a água. É só somar as moléculas aqui, a gente vai perceber que elas formam juntas o ácido carbônico. É uma reação catalisada pela enzima anidrase carbônica, que apesar de ser catalisada enzimaticamente, ela é uma reação que segue a lei da ação das massas. Se eu tenho mais desse lado, existe um deslocamento para esse, né? Olha. E se tem mais desse lado, desloca para o outro lado. Então, por outro lado, o ácido carbônico, devido ao seu pK, no pH do plasma, ele tende a ionizar uma vez. Então, ele tende a perder um próton e circular em equilíbrio, né, com a sua forma ionizada, na forma de H+, que é o nosso ácido livre, né, que é o que vai estar contribuindo para a redução do pH, e o bicarbonato. Então, é por isso que nós chamamos isso de tampão bicarbonato ácido carbônico. Para entender de uma maneira bastante rápida e prática para o sistema respiratório, nós pensamos assim, olha, toda vez que nós adicionamos ácido no sangue, ou pela alimentação ou pelo metabolismo, o pH tende a cair, porque a concentração de H+ tende a aumentar. pH é menos log da concentração de H+, a grosso modo, né? Então, nós temos que, quando nós adicionamos ácido, o pH tende a cair. E aí, impedindo que o pH caia, entram os sistemas tamponantes. Esse aqui, por exemplo, né, aquele H+, tende a ligar no bicarbonato, deslocar a reação para cá e deslocar a reação para cá. Né? Então, existe formação de CO2 que deve ser eliminado com a respiração. Então, a eliminação de CO2 vai ajudar a não deixar o pH cair, a não deixar aquele ácido que foi introduzido na circulação fazer um efeito de queda de pH. Então, para isso, nós já conseguimos visualizar, né? Olha, H+ e CO2 são substâncias que vão ter que estimular a respiração. São substâncias que vão ter que fazer o indivíduo respirar mais rápido, né? Vão aumentar especialmente a frequência respiratória que nós estamos falando aí. Né? A frequência respiratória que se altera, basicamente nesse caso, né? A respiração de repouso, ela passa ali de 12 a 20 ciclos por minuto, para mais ciclos, né, 25, 30 ciclos por minuto, de acordo com a concentração de CO2 e H+ no plasma. Né? Bom, então a respiração, né, aumentando a ventilação alveolar, nós somos mais capazes de eliminar CO2. Só que existem situações que nós temos que poupar CO2, exatamente para poder repor o ácido do plasma. Né?
quando nós consumimos esse ácido pela presença de bases. Bases no nosso organismo, não vamos pensar mais em OH-, nós estamos pensando em aminas, compostos nitrogenados, né? O nitrogênio nesses compostos tem pares de elétrons livres que são capazes de captar esse próton. Então, nós temos, né, a ação de aminas, especialmente, aí, né, compostos nitrogenados. Existem outros compostos básicos aí, né, presentes na alimentação principalmente, né, que são capazes de roubar, né, esse hidrogênio do meio. E aí o pH ia aumentar, né, a situação ia ficar muito básica. Então, com a deficiência, né, desse lado aqui da equação, com a deficiência no caso dos produtos, né, o equilíbrio químico aqui leva ao deslocamento da reação para o lado da formação dos produtos. Então, nós temos que o CO2, né, tende a reagir com a água, formar ácido carbônico, o ácido carbônico vai dissociando e vai repondo o H+. É um negócio dinâmico, né, um negócio que está em equilíbrio, ou seja, a presença de ácidos e bases, né, a presença de ácidos de novo desloca a reação para a esquerda, né, e a presença de base desloca a reação para a direita. Mas o que a gente quer visualizar é que a presença de ácido, né, está fazendo com que aumento de H+ e CO2, e nós temos células que detectam as duas coisas, né, vão fazer a ventilação aumentar. E a diminuição, né, de CO2 e H+, né, olha só, quando nós temos ali o consumo desse H+, o CO2 também vai caindo, né, porque ele vai transformando em H+. Então o organismo ele tem que poupar CO2. Ele vai ter que respirar mais lentamente no sentido de poupar CO2 para que ele consiga repor eficazmente ali aquele ácido. Então, de uma maneira que eu tentei explicar isso aí com uma reação química, mas de uma maneira bem grosseira, sem usar, né, muitos princípios químicos em si, para a gente poder só imaginar a importância, né, de que H+ e CO2 aumentando, pH tende a cair, vai existir uma tendência à acidose, mas esses próprios fatores estimulam o aumento da respiração e com o aumento da ventilação alveolar, eles vão sendo eliminados, né? Porque quando o CO2 vai sendo eliminado, o H+ também vai sendo eliminado, a reação vai acontecendo do outro lado, né? E no sentido oposto também, né? Quando o CO2 vai sendo muito consumido, né? Quando quando o H+ vai sendo muito consumido, isso leva a um consumo do CO2, né, para repor aí o hidrogênio, impedindo alterações de pH, um processo dinâmico, né, que vai acontecendo aí. Então, a deficiência, né, isso leva à queda nas pressões parciais relativas de CO2, nas concentrações de H+, o que leva ao aumento do pH, e com isso, os sensores também detectam, nesses mesmos sensores, esses quimiorreceptores. Existem diversas estruturas quimiorreceptoras, nós vamos falar especialmente dos quimiorreceptores localizados na parede dos grandes vasos e os quimiorreceptores centrais. Ou então, como um esquema geral, né, do centro respiratório, como sendo um centro integrador. Aqui eu destaquei o bulbo, mas existe também uma parte do centro respiratório localizado na ponte. O bulbo ele é responsável pela geração do ritmo inerente da respiração, que vai ser modulado pelos fatores que controlam a respiração. Então nós falamos que o bulbo, né, tanto na região dorsal quanto na região ventral, existem grupos de neurônios, olha lá, que descendem lá do bulbo, né? Então existe ali, olha, setinhas para mostrar que existe um sistema eferente aqui, olha, efetuador, né? E um sistema aferente. Então, olha, o centro respiratório é um centro processador encefálico, é um centro que está localizado lá no bulbo, né, que é uma região do encéfalo, e ele é capaz de emitir neurônios para a medula espinhal, né? Ele emite projeções, né, neurais, neurônios que partem lá do bulbo, especialmente dois grandes grupos respiratórios que nós vamos falar aí, e esses neurônios eles vão lá para a medula espinhal e controlam os neurônios motores que controlam os músculos respiratórios. Eles controlam os núcleos dos nervos espinhais respiratórios, os núcleos do nervo frênico, os núcleos dos nervos intercostais, dos nervos intercostais internos, externos, abdominais, né? Então nós temos que todos aqueles músculos respiratórios, né, eles têm nervos
que estão localizados na medula espinhal. E esses nervos que estão localizados na medula espinhal, por exemplo, lá o nervo frênico, né, que parte lá de C3 a C5, né, ele recebe um controle do bulbo. Né? O nervo intercostal também recebe um controle do bulbo. Né? Então, esses nervos medulares que controlam os músculos respiratórios, aqui eu fui direto, né? Então, o centro de controle respiratório, ele é representado aqui por um centro integrador que tem vias eferentes. Então, é dessas vias que nós estamos falando. As vias eferentes que controlam os nervos medulares que controlam os músculos respiratórios. Só que como que o centro de controle respiratório faz? Né? Ele tem uma região bulbar que gera um ritmo próprio, depois nós vamos comentar um pouquinho disso aí, e ele recebe estímulos periféricos e centrais. Né? Então ele fica o tempo todo sendo modulado por estímulos periféricos e centrais, ou seja, nós temos estruturas que são chamadas de quimiorreceptores centrais, neurônios localizados dentro do próprio bulbo, que detectam a variação na concentração daquela substância CO2, pH, né? Principalmente CO2 e o pH, lá no líquor, né? Lá no líquido cefalorraquidiano. Quimiorreceptores periféricos, esses neurônios estão localizados especialmente no que a gente chama de glomos ou glomocarotídeos, na parede do arco aórtico também, né? Nós temos arco aórtico e corpo carotídeo, quimiorreceptores periféricos, então são neurônios aferentes, nós vamos falar das estruturas deles, eles também são capazes de detectar CO2H+, mas também são sensíveis ao oxigênio, né? Então eles enviam informações para o bulbo. E os receptores pulmonares, que são de dois tipos, alguns que percebem substâncias químicas, né, são sensíveis à irritação, né, substâncias químicas externas, como pólen, ou substâncias químicas internas, como histamina, brasicina. Então são sensores pulmonares, ou então sensores pulmonares mecânicos, né, que percebem o estiramento da parede da caixa torácica. Proprioceptores, que são associados àquelas estruturas que são responsáveis por enviar informações para o encéfalo do estado do músculo esquelético. Aquelas estruturas que a gente chama de fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi. Os próprios receptores, eles partem então, né, dessas estruturas sensoriais do músculo e eles ascendem até o centro respiratório. Então, o centro respiratório, ele recebe informações de uma série de estruturas. Nós vamos dar ênfase ao controle químico. O controle químico que é feito pelos quimiorreceptores centrais e periféricos, mas aqui já chamando a atenção pelo controle que também é feito pelos receptores pulmonares, aqui especialmente em algumas situações, né, como hiperinsuflação dos pulmões, ou processos alérgicos inflamatórios, e os próprios receptores do sistema musculoesquelético, que tem um papel muito importante em modular a respiração durante o exercício físico, né? Parece que eles contribuem bastante para aquela hiperventilação de exercício físico. Além disso, nós podemos dizer que todo o centro respiratório ele recebe influências do próprio sistema nervoso central, olha, de diversas regiões do córtex cerebral, né? As regiões que processam, né, sensações, ou de regiões que processam sistemas cognitivos, né? Então, em diversas regiões do córtex, nós temos projeções que chegam no centro respiratório. Além disso, nós podemos chamar a importância para o córtex motor, né? Nós vamos ver que a respiração aumenta com o movimento, né? E o próprio córtex motor é capaz de influenciar isso, né? Hipotálamo, que nós vamos chamar a atenção aqui para reações de estresse, temperatura, né? Alterações na temperatura, né? Sistema límbico, né? Emoções, estresse, tá? Amígdala, sistema límbico, cerebelo, outras regiões do encéfalo que fazem parte do controle do equilíbrio, também são capazes de alterar momentaneamente. Essas regiões, é claro, elas não participam daquele controle respiratório que eu quero falar na aula de hoje, né? São regiões que a gente percebe, né, nosso padrão respiratório altera frente a emoções, altera frente ao controle da temperatura corporal, um indivíduo febril, né, ele tem um aumento de frequência respiratória. Nós temos ali, né, um indivíduo que tem alterações de frequências respiratórias curtas e rápidas, né, frente a reações do sistema nervoso central. O que eu vou chamar mais atenção aqui é o exercício físico, né, são essas
essas duas vias, né? Olha, córtex motor e próprios receptores trabalhando juntos para estimular o centro respiratório a exercer uma maior atividade para aumentar a respiração durante o exercício. Essa figura resume o que estávamos falando e ajuda a afirmar esses conceitos. Um centro de controle respiratório localizado no bulbo e na ponte, acompanhe com o mouse, que é responsável por emitir projeções que aqui estão resumidas, né? Passa pela medula espinhal e da medula espinhal controla os neurônios que inervam os músculos respiratórios, como os intercostais, né? Então, o centro respiratório do bulbo e na ponte, ele emite projeções que controlam os motoneurônios somáticos, que controlam a inspiração, os músculos inspiratórios, como o diafragma, esternocleidomastoide, os escalenos, intercostais externos, e também ele tem um trato que controla os músculos expiratórios, né? Então nós vamos detalhar isso aqui, né? Na verdade, existe um sistema que controla a inspiração e um outro sistema que controla a inspiração e a expiração. Então nós falamos que o bulbo ele controla tanto a inspiração quanto a expiração a partir das suas vias eferentes. Essas vias eferentes nós chamamos de grupos respiratórios. Nós subdividimos em grupo respiratório dorsal e grupo respiratório ventral. Nós vamos chamar atenção para esses grupos posteriormente. Da mesma forma, o centro de controle respiratório recebe sinais dos estímulos químicos e de estímulos motores, né, sinais neurais. Nós temos aqui CO2, oxigênio, pH, que são capazes de estimular os chamados quimiorreceptores ou inibir, né, caso as concentrações se alterem para um ou para outro lado, para mais ou para menos. Isso é capaz de atuar no centro respiratório, inibindo ou excitando o centro e com isso inibindo ou excitando a respiração. Da mesma forma, o centro respiratório sofre também um controle por emoções, né, as estruturas que partem do córtex. Nós mencionamos anteriormente lá, desde o sistema límbico, hipotálamo, até o córtex motor e o próprio córtex voluntário. Então, aqui para ilustrar melhor o centro respiratório, nós temos aqui uma figura que mostra ponte e bulbo, né, que o encéfalo corte, né, longitudinal, e aqui uma visão do encéfalo que mostra essas duas estruturas, né, a ponte e o bulbo, que representam para nós o então chamado centro respiratório. O centro respiratório pontino e bulbar atua de maneira, os dois centros, né, eles atuam de maneira diferente. O centro respiratório bulbar é o que nós vamos dar ênfase para ele na aula de hoje. Então aqui o bulbo, né, o centro respiratório bulbar, ele está localizado em toda a região do bulbo, desde a região ventral até a região dorsal do bulbo. Ele é responsável pela geração do ritmo inerente da respiração. Se a gente seccionar aqui a transição entre ponte e bulbo, a respiração não é interrompida, mostrando que a inerência, né, o ritmo da respiração, depende do centro bulbar. E o centro bulbar também recebe todos os sinais periféricos e centrais e envia as projeções que vão controlar os nervos medulares que controlam os músculos respiratórios. A ponte, ela parece que ela faz um ajuste fino da respiração. Com a transecção bulbo-ponte, nós temos uma perda no ajuste da respiração, a respiração se torna com um padrão diferenciado das respirações normais. Inclusive, lesões no tronco encefálico são caracterizadas por alterações no padrão da respiração, muitas vezes chamadas de respiração apnêustica, um padrão de respiração alterado. Existem diversos tipos de padrões clínicos de respiração, mas nós dizemos que a ponte ela não tem um papel crucial em permitir que o indivíduo respire ou não. Ela tem um papel de permitir
as corretas elevações da rampa respiratória durante a inspiração e também durante a expiração. Parece que ela exerce um papel na regulação da temperatura corporal, especialmente em animais como canídeos. Existe um centro que reage bastante à temperatura, o centro de Arfar. No nosso caso, esse centro respiratório contínuo, ele não está tão bem desenvolvido, nós não temos esses tipos de reflexos muito bem desenvolvidos aí. Então nós vamos chamar bastante atenção, vai ser para o centro bulbar, né, o centro de controle respiratório bulbar, focalizando nas portas de entrada e nas portas de saída desse centro. Os neurônios, os quimiorreceptores, receptores pulmonares, proprioceptores, que levam as informações até o centro respiratório, e os grupamentos, né, respiratórios dorsais e ventrais, que deixam o centro respiratório e inervam e se projetam, né, para a medula espinhal, controlando o funcionamento, então, dos músculos respiratórios através dos nervos respiratórios. Nós temos aqui um esquema dessas duas regiões, o que está lá no livro da Margarida de Melo Aires. Ele tenta ilustrar para nós aqui o centro respiratório, primeiro dando ênfase à região dorsal. Nessa figura nós vamos ver as duas regiões, né? Essa aqui é a região ventral, ventrolateral, né? Bilateralmente, e aqui também dorso medial, na verdade, né? Dos dois lados, né? Essa região que nós chamamos de região dorsal, que eu estou querendo ilustrar é essa parte que eu estou circulando com o mouse aqui, ó, né? Que eu estou chamando de região, né, dorsal, que a figura está mostrando para nós ali. Ó. Existem duas regiões importantes na região dorsal e, na verdade, elas estão colocalizadas, né? Nós podemos dizer que elas estão localizadas no mesmo lugar, né? Essa região que tem o nome de núcleo do trato solitário, ela, na verdade, engloba toda a região dorsomedial, né, bilateralmente ao bulbo. Então, nós temos uma região, né, que tem esse nome de núcleo do trato solitário. Dentro do núcleo do trato solitário nós temos sub-regiões, né? Então, o núcleo do trato solitário como um todo, ele tem o papel de receber os sinais. Olha, o núcleo do trato solitário é a porta de entrada do centro respiratório, está localizado na região dorsal do centro respiratório. Ele recebe sinais dos aferentes quimiorreceptores, dos receptores pulmonares, né? Ele recebe todas as portas de entrada, os sinais que partem, né, desde o encéfalo até as regiões periféricas, né, eles atingem o núcleo do trato solitário de toda a sua extensão, né, em diversas regiões do núcleo do trato solitário. Bom, a região dorsal, lá dentro, né, desse núcleo do trato solitário, existe um grupamento especial de neurônios, que são neurônios eferentes. Então volta aqui, olha, né, só para a gente mostrar os baroreceptores, os quimiorreceptores entrando lá no núcleo do trato solitário, né, mais uma vez, né, chamando a atenção para o núcleo do trato solitário como sendo a porta de entrada, né, dos quimiorreceptores, todos os sinais que vêm da periferia ou então do centro. E lá dentro do núcleo do trato solitário existe um grupamento eferente de neurônios, né? Esses neurônios que partem lá para a medula espinhal, ó, né? E que vão modular a atividade dos nervos inspiratórios. Esse grupo respiratório tem o nome de grupo respiratório dorsal. Então, o grupo respiratório dorsal, ele contém projeções que controlam exclusivamente a inspiração. E durante muito tempo isso foi chamado de centro inspiratório. Esse nome centro inspiratório ou zona inspiratória, ela caiu em desuso, porque existia uma tendência de se acreditar que existia também uma outra zona localizada na região ventral, olha lá, e que iria funcionar como um centro expiratório, que na verdade não é 100% assim, né? A região ventral, na verdade agora do bulbo, né, ela contém grupamentos de neurônios que são chamados de grupo respiratório ventral, e esse grupo respiratório ventral, na verdade, é subdividido em 3 núcleos. 2 deles controlam a expiração
e um controla a inspiração. Então nós temos o grupo, na figura nós estamos vendo aqui, né, olha, o grupo respiratório ventrolateral rostral e o grupo respiratório ventrolateral caudal, né? Então todos dois aqui tá dando ênfase para esses dois aqui, ó, né? Na verdade é o núcleo retrofacial, né, que é esse rostral aqui, e o núcleo retroambíguo, que é esse caudal que ele está mostrando aqui, né? Então esses dois núcleos, ele contém neurônios eferentes, né, neurônios que saem daqui, né, e que inervam músculos que partem para a medula espinhal, controlando a expiração, né, controlando isso aqui, olha, né, músculos intercostais internos e abdominais, principalmente, né, são os músculos típicos da expiração. Só que existe uma outra região que não está sendo mostrada na figura aqui, que tem o nome de núcleo paraambíguo. Ele também está localizado na região ventral da medula espinhal, tá? E o núcleo paraambíguo, ele contém neurônios eferentes que inervam músculos inspiratórios, né, que são responsáveis, né, pelo controle indireto desses músculos inspiratórios. Então, nós não dizemos mais que existe um centro expiratório, e sim um grupo respiratório ventral, né? Então, em vez de a gente pensar que o grupo respiratório dorsal controla a inspiração e o grupo respiratório ventral controla a expiração, nós vamos pensar que o grupo respiratório dorsal controla sim a inspiração, mas que o grupo respiratório ventral é capaz de controlar as duas coisas. O grupo respiratório ventral possui duas regiões que controlam a inspiração, e o grupo respiratório ventral também é responsável, em alguns núcleos, né, o núcleo paraambíguo, pelo controle da inspiração. Bom, além disso, esse não é o papel central da aula de hoje, né, identificar a respiração em si, né, identificar as etapas da inspiração e da expiração. É um processo mais detalhado que requer um estudo mais detalhado sobre o próprio sistema nervoso central, sobre o próprio centro respiratório. Mas eu gostaria de aproveitar que a figura traz essas áreas para poder dizer que na região ventral nós também temos os centros locais de controle da respiração. No centro respiratório ventral, o grupo respiratório ventral, ele possui regiões importantes. Olha, uma região que recebe o nome de região pré-Bötzinger. Ela parece ser a principal região que contém os neurônios marca-passos, neurônios que disparam automaticamente, que são responsáveis pelo ritmo inerente da respiração. Então, se eu cortar o bulbo, o animal para de respirar. Então, parece que essa região é uma das mais importantes. Outras regiões, elas já foram identificadas como sendo regiões geradoras de padrão rítmico. Uma delas é essa que tem o nome de núcleo retrotrapezoide. O núcleo retrotrapezoide também é capaz de gerar padrões rítmicos intrínsecos para a respiração. Existem outras regiões que estão sendo identificadas ainda, que parecem também ter atividade marca-passo dentro do próprio centro respiratório. Nós sabemos que quando a inspiração acaba, existe um desligamento da musculatura inspiratória. E esse desligamento ele também requer um processamento central. E esse processamento central ele é feito principalmente por uma área que é chamada de área Bötzinger. Ela está sendo mostrada aqui, olha, entre as duas que eu falei anteriormente, entre a pré-Bötzinger e o núcleo retrotrapezoide. Parece que essa região Bötzinger, ela contém neurônios inibitórios que inibem tanto os centros geradores 1 quanto o centro gerador 2 aqui, Então, ela contém neurônios que nós chamamos de neurônios do desligamento. Eles são ativados no final da inspiração e eles estimulam o desligamento progressivo da musculatura inspiratória. É por isso que no final da inspiração e no início da expiração, nós temos uma fase de expiração lenta, que é caracterizada por um aumento paradoxal do tônus da musculatura inspiratória durante a expiração. Nós dizemos que nem todos os músculos inspiratórios, nem todas as unidades motoras são desligadas no início da inspiração, então permanece ainda um aumento de tônus
quando então acontece o desligamento completo e a expiração, ela então segue seu curso na segunda fase, que é chamada de expiração rápida. É um processo mais detalhado que o livro da Margarida de Melo Aires traz, vale a pena a gente dar uma olhada nesse livro, né, nessa parte de etapas que envolvem a respiração, a inspiração e a expiração, que é um estudo complementar aqui para a gente entender melhor esse funcionamento do centro respiratório. Mas em resumo, um centro respiratório que recebe as informações todas do centro ou da periferia, especialmente dos quimiorreceptores, que nós vamos falar aí. Tudo isso entra no núcleo do trato solitário, e o núcleo do trato solitário, né, através de conexões locais, ele é capaz de estimular os centros respiratórios, né? Então nós temos um controle aí, né, do centro respiratório, através dessa porta de entrada que é o núcleo do trato solitário, e de duas regiões de saída, o grupo respiratório dorsal, que controla a inspiração, e o grupo respiratório ventral, que controla a expiração, chamando a atenção que muito da respiração local tem uma participação ali dessas regiões, na região ventral do bulbo. Existe uma região na ponte, que tem o nome de região de Kohler-Kerfuse. A ponte ela é unida ao bulbo, existe uma região de interseção entre ponte e bulbo, ponte, uma região de interseção, né, entre ponte e bulbo, chamada de núcleo parabraquial. Quando se fazem cortes no núcleo parabraquial, o indivíduo adquire um padrão de reação de respiração, que é chamado de respiração apnêutica. Ele não tem um ajuste fino da respiração mais, ele perde aquele padrão de rampa inspiratória com expiração lenta, seguida de expiração rápida. Então, essa região de Kohler-Kerfuse, ela parece que contribui para esse ajuste fino que é feito pela ponte. Então, a ponte, apesar de ela não conter, né, regiões que são essenciais para que o animal continue respirando, né, a perda das conexões ponte-bulbo, elas levam a complicações, alterações significativas no padrão respiratório, prejuízos significativos, e podem ser utilizados, inclusive, para a identificação de lesões no sistema nervoso central, no tronco encefálico, de maneira geral. Estamos vendo para essa figura a disposição anatômica dos quimiorreceptores periféricos. Nós podemos perceber que esses receptores são neurônios que estão localizados. Na verdade, existem receptores, né, na parede dos vasos, nós vamos falar deles aí, né, as células receptoras, que estão acopladas a neurônios aferentes. Esses neurônios aferentes, eles entram no núcleo do trato solitário via nervo vago e via nervo glossofaríngeo. Os baroreceptores, os quimiorreceptores, né, periféricos, eles estão localizados no mesmo local dos baroreceptores, quimiorreceptores arco aórtico e quimiorreceptores seio e corpo carotídeo. Os quimiorreceptores do arco aórtico atingem o núcleo do trato solitário via décimo par, via nervo vago, e os quimiorreceptores do corpo carotídeo atingem o núcleo do trato solitário via nervo glossofaríngeo, que é o nono par de nervo craniano. Bom, essa figura ela também mostra para nós a importância do oxigênio nesses quimiorreceptores. Nós vamos ver que os quimiorreceptores periféricos, eles são os únicos que são sensíveis ao oxigênio. Nós vamos falar de quimiorreceptores centrais, né? Mas os quimiorreceptores periféricos, eles são sensíveis às três coisas. Eles são sensíveis a CO2 e H+, que ao aumentarem estimulam os quimiorreceptores, e eles são sensíveis ao oxigênio. Olha, quando a pressão parcial de oxigênio é baixa, né, esses quimiorreceptores são estimulados e aumentam a respiração. O oxigênio ele não é considerado um fator regulatório isolado, porque é necessário que a pressão de oxigênio caia muito na circulação para que os quimiorreceptores sejam ativados a ponto de controlarem a respiração.
situações de intoxicação, né, por agentes sequestrantes aí, como cianetos, em situações, né, onde o indivíduo tem baixa pressão mesmo de oxigênio, hipoperfusão, nós temos um controle efetivo pelo oxigênio, né, mas nas faixas fisiológicas, né, nós dizemos que o oxigênio não tem uma importância muito grande isoladamente. Nós podemos ver aqui, né, que é necessário que a pressão de oxigênio caia em valores abaixo de 50, 40 milímetros de mercúrio, né, bem abaixo de 40 milímetros de mercúrio, para que a respiração seja ativada de maneira eficiente. Né? Quando as pressões de oxigênio são mantidas, inclusive até pressões muito altas de oxigênio, isso mantém a respiração constante ali, né, dentro da faixa de 100, né, até 400, né, milímetros de mercúrio, até faixas muito altas, né, concentrações de oxigênio, situações aí, né, que em situações fisiológicas o indivíduo normalmente não atinge. Quimioreceptores periféricos, então, né, aqui para mostrar de novo aquela figura, mostrando lá nos núcleos do nervo vago, né, os quimioreceptores aórticos, eles já atingem a região dorsal do bulbo, né, lá atrás da figura aqui, né, o núcleo do trato solitário, através do nervo vago, e os quimioreceptores carotídeos através do nervo glossofaríngeo. 10º e 9º par de nervos cranianos. Então, aqui está mostrando para a gente a estrutura do quimiorreceptor em geral com o neurônio aferente que está acoplado a ele. Ó. Então, aqui nós estamos vendo um desenho da figura do livro da AIDS, que é completado com um desenho da figura, com a figura do livro da Silva. Então, primeiro eu queria chamar a atenção para esse desenho aqui. Ó. Esse desenho aqui está mostrando a estrutura do quimiorreceptor que está inserido na parede do vaso. Lá no seio carotídeo existem aglomerados de células, né? E esses aglomerados são dessas células aqui. Ó. Esses aglomerados eles são encapsulados pelo tecido fibroso, eles têm o nome de glomos. Então, é lá nos glomos que nós encontramos os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores em si eles são constituídos por duas células. A célula quimiorreceptora mesmo, essa célula que está aqui dentro, é chamada de célula tipo 1. Então, essa célula quimiorreceptora que ele está ilustrando aqui nessa figura. Tá? Essa célula quimiorreceptora ela está acoplada ao terminal neural lá do nervo do corpo carotídeo, por exemplo, lá do nervo glossofaríngeo. Tá? Então, isso aqui, né, são vesículas contendo neurotransmissores, né? Neurotransmissores que vão excitar esse neurônio. Se sua liberação aumentar e se sua liberação diminuir, o neurônio se torna inibido. Né? Então, se esses quimiorreceptores detectam H+, aumentando, ou CO2 aumentando, ou então a baixa de oxigênio, como está mostrando aqui na figura, né? Então, todas essas três coisas, né, são capazes de ser detectadas pelo quimiorreceptor. As substâncias químicas, na verdade, né, elas atuam por um mecanismo que ainda não é muito bem entendido, mas que tanto a queda do oxigênio quanto o aumento do H+, e o aumento do CO2 são capazes de levar a essa despolarização da célula, por inibirem, por bloquearem canais de potássio, né, e isso faz com que os canais de cálcio sejam ativados, né, canais de cálcio ativados por despolarização, que permite a entrada de cálcio, e o cálcio induz a exocitose, os neurotransmissores que estão armazenados nas vesículas sinápticas, as vesículas então se fundem com a membrana, liberando os neurotransmissores que vão excitar os neurônios que levam a informação até o núcleo do trato solitário. O quimiorreceptor aqui, ele é envolvido por uma célula que também faz parte do glomos, ela também faz parte do quimiorreceptor, que é a célula tipo 2. A célula tipo 2 ela tem o papel de dar sustentação à célula tipo 1
E aqui nós podemos observar, olha, que a célula tipo 2 é que cria todo o meio ambiente, né? Esse meio ambiente aqui, na verdade, ele é entre a célula do tipo 1 e a célula do tipo 2, é um interstício que existe entre a célula do tipo 1 e a célula do tipo 2. A célula do tipo 2, ela abriga, né, todo o quimiorreceptor e muitos vasos sanguíneos lá dentro, olha, capilares, olha, capilares na parede do vaso, é isso mesmo, né, os grandes vasos, eles são nutridos por pequenos vasos, né? Vasa vasorum, né? Dá uma estudada nisso depois, né? São os capilares que nutrem os próprios vasos. Então existe uma própria rede capilar aqui, né? Porque o sangue, né? Lá no interior de um vaso grande daquele, ele não consegue, por difusão, de maneira rápida, atingir os quimiorreceptores. Então é necessário uma circulação local para que isso funcione de maneira eficaz. Então, de maneira geral, né, nós temos que a ativação dos quimiorreceptores acontece com a ativação por CO2, por H+, e com a queda na pressão de oxigênio. E com isso, os quimiorreceptores excitam o centro respiratório, que vão excitar a respiração de maneira geral, né? Acontece a excitação tanto do grupo respiratório dorsal e, com isso, a excitação do grupo respiratório ventral. A inspiração aumenta, a frequência respiratória aumenta. Os quimiorreceptores centrais. Existem diversas áreas do sistema nervoso central que já foram identificadas e já foram identificadas possuírem atividade quimiorreflexa ou atividade quimiosensível. Essas áreas, elas são sensíveis à variação no líquido extracelular, no líquor, na verdade, no líquido cefalorraquidiano. E elas, as principais, estão mostradas aqui na figura, e elas são até hoje chamadas de áreas quimiosensíveis, na verdade, né? Esses chamados quimiorreceptores centrais, então, eles são representados por neurônios curtos, neurônios de projeção local, neurônios que partem da região ventral para a região dorsal. Né? Eles enviam informações das regiões ventrolaterais quimiosensíveis, que são a área rostral, a área intermediária e a área caudal. Então, todas essas três áreas, né, são chamadas de áreas quimiosensíveis. A área intermediária, né, localizada logo abaixo da superfície ventrolateral do bulbo, né, bilateralmente, ela foi primeiro identificada. Né, a principal área, que nos livros mais antigos é chamada de área quimiosensível, né, mas hoje nós temos, né, outras áreas que também são sensíveis a substâncias químicas. O curioso é que essas áreas, elas não têm boa sensibilidade ao oxigênio, ou seja, os quimiorreceptores centrais, eles só são sensíveis ao CO2 e ao H+. Parece que aqui também existe um detalhe, onde o H+, por ter carga, ele não consegue ter um bom acesso às células quimiorreceptoras. Então, nós temos aqui um esquema que mostra os quimiorreceptores centrais, olha, mostra que como o H+ tem carga, né, ele não consegue passar muito bem através dos capilares da barreira hematocefálica. Então nós dizemos que o sangue que atinge o sistema nervoso central e que vai dar origem àquele filtrado do plexo coroide que a gente chama de líquor, né, o líquido cérebro-espinhal, líquido cefalorraquidiano, ele contém, na verdade, CO2, né, e que o CO2 ele é convertido localmente, olha, por aquela reação que nós falamos lá no início da aula, em H+. Né? E aí ambos, olha, tanto o CO2 quanto o H+, são capazes de estimular o neurônio quimiorreceptor central, né, que está ali, né, vários neurônios, né, localizados naquelas diferentes áreas, que são banhadas lá pelo líquido cefalorraquidiano. Então eles são capazes de detectar CO2 e H+. Essas células não possuem boa sensibilidade ao oxigênio. Já foi demonstrado que a alteração na pressão parcial de oxigênio no líquor não influencia de forma significativa a respiração. Então isso levou à conclusão que os quimiorreceptores centrais só são sensíveis ao CO2 e ao H+. Mas de forma geral, né, eles vão atuar de maneira sinérgica, né, de maneira a completar um efeito do outro. Né? Se CO2 e H+ aumentam ou se eles diminuem, os quimiorreceptores são mais ou menos excitados de maneira respectivamente, vamos dizer assim. Né? Então são mecanismos onde eles aumentam a ventilação alveolar, estimulando o centro respiratório.
E aqui então, para finalizar, com os receptores localizados nos pulmões e nas vias aéreas. Trouxe uma tabela que ilustra esses receptores localizados no pulmão e das vias aéreas. Então aqui nós temos tipo de receptor, a localização, o estímulo que estimula esse receptor e os reflexos que esses receptores são responsáveis. Nós podemos dizer que esses receptores pulmonares das vias aéreas, eles não têm aquele papel de ajustar a respiração frente ao exercício, né? Quer dizer, até que frente ao exercício eles têm uma participação, eles não têm aquele papel de ajustar a respiração frente à variação de gases, né? Frente a CO2, H+, né? Eles não têm aquele papel de controle da respiração em médio, curto prazo, né? Eles são receptores que vão influenciar em estímulos respiratórios bastante específicos, vamos dizer assim, né? Existem dois tipos de receptores: fibras mielinizadas, vagais, né? Todas são vagais, né? Todas elas partem lá do pulmão via nervo vago, nós já vimos a ilustração lá com o 10º par de nervo craniano. E as fibras vagais podem ser mielinizadas, essas transmitem rapidamente o potencial de ação, e as fibras não mielinizadas normalmente são terminações nervosas livres que levam a informação até o sistema nervoso central de uma maneira mais lenta, mas também eficaz. Então nós temos aqui, dentre as fibras vagais mielinizadas, dois grandes grupos. Os receptores de adaptação lenta. O que significa isso? Aqueles receptores que são estimulados muitas vezes por estímulos consecutivos e eles não perdem, não se adaptam, não adquirem aquela tolerância rápida. Eles permanecem atuantes. E os chamados receptores de adaptação rápida, aqueles que quando recebem poucos estímulos iguais, né? Se o estímulo for o mesmo, ele acaba se adaptando àquele estímulo e transmite menos o impulso. Tá? Então esses receptores eles podem estar localizados em geral entre o músculo liso das vias aéreas, no caso de adaptação rápida, ou entre as células epiteliais das vias aéreas, né? No caso lá dos de adaptação lenta. Então aqui nós estamos falando de receptores presentes nas vias aéreas, né? Eles são receptores, esse primeiro aqui, né? Eles são responsáveis pela detecção da hiperinsuflação pulmonar, o que é responsável por um reflexo chamado de reflexo de Hering-Brauer, quando o pulmão faz uma insuflação, ele infla além da conta, quando existe uma tendência a inflar muito, esses neurônios eles são um reflexo, né? Eles são ativados, né? E eles levam informação até o sistema nervoso central que inibe a respiração, impede a hiperexpansão pulmonar. Então eles ajudam, né, na manutenção do tônus pulmonar e são reflexos protetores, né? Nós dizemos aí que eles têm a capacidade de impedir ou de dificultar que os pulmões adquiram lesões com a hiperinsuflação. Com a ativação desses receptores, nós também temos broncodilatação e taquicardia, que sugere que eles estão associados ao centro de ativação do sistema nervoso simpático, como já foi demonstrado, né, esses receptores eles também são capazes de ativar o sistema nervoso simpático, que leva então a taquicardia e broncodilatação. Os receptores de adaptação lenta estão localizados entre as células das vias aéreas e também percebem insuflação pulmonar, mas eles também são sensíveis a agentes nocivos, como fumaça, né? Que, como um exemplo de agente externo, né? E aqui exemplos de agentes internos, como histamina, prostaglandinas, sensíveis a processos inflamatórios e alérgicos em geral, né? Então eles são responsáveis, né? A sua ativação, né? Ela é responsável por reflexos de hiperpneia, tosse, aumentar a secreção de muco, né, com componente de ativação parasimpática e estimular a broncoconstrição. Os receptores de adaptação rápida, quando normalmente são hiperestimulados, eles podem diminuir bastante seu funcionamento, né, com ativação persistente, né, podemos dizer assim, né, ativação persistente desses receptores, ela pode
diminuir o seu efeito. Tá? Essa tabela tenta generalizar, mas nós podemos cruzar essa tabela também. Existem outros agentes aqui, ó. Ele colocou, na verdade, a bradicinina lá embaixo, né? Mas a bradicinina ela também é capaz de estimular essas fibras, tá? Fibras de adaptação rápida, tá? Essas fibras de adaptação rápida. Eu faço um paralelo disso aqui com o sistema renina-angiotensina. A gente sabe que o captopril, o inibidor da ECA, ele causa tosse. Um dos grandes efeitos do captopril em causar tosse é o efeito que ele tem, né, de inibir a ECA. Como ele inibe a ECA também atua como cilinase 2. A ECA atua degradando a bradicinina. E com isso os níveis de bradicinina aumentam e a bradicinina estimula a tosse, né, porque ela estimula esses neurônios aqui, ó. E a gente sabe também que normalmente a tosse com o uso do captopril costuma ser uma tosse rápida, né? Porque essas fibras são de adaptação rápida, né? No início do tratamento o indivíduo tosse muito e com o passar do tempo essa tosse pode diminuir bastante. É claro que é o medicamento que mais causa tosse dos inibidores da ECA, né? Os mais modernos eles não têm mais esse problema tão grande, né? Mas eu posso dar o exemplo do captopril, né? Porque ele chama a atenção, né, do efeito das duas coisas, né? A gente liga o sistema renina-angiotensina com o sistema calicreína-siminas, liga o sistema respiratório com o sistema cardiovascular, liga o controle da pressão arterial com o controle da respiração, né? E faz essa associação aqui, né, entre receptores de adaptação rápida e lenta, já com a farmacologia, né, com alguns aspectos que são interessantes para a gente observar, né? As fibras vagais mielinizadas já são mais profundas, né? Elas são localizadas no interstício pulmonar, próximo à circulação pulmonar, e também atuam como esses aqui, né? São químico e mecano, né? Eles percebem insuflação, né? Protegendo de reflexos aí, né? Da parede torácica, né? Então, eles são capazes de gerar, né, processos tanto inibitórios quanto excitatórios, e eles também são sensíveis a várias substâncias químicas que a gente chama de irritantes ou agentes internos ou externos, né? Então eles podem também levar a vários estímulos como tosse, aumento da secreção de muco, broncoconstrição. Então os diferentes estímulos estimulam esses neurônios de maneira diferente, né? De maneira que nós podemos ter, né, algumas fibras, elas podem originar bradicardia e hipotensão, né? Nós temos uma relação também com o sistema nervoso autônomo, com aumento do tônus vagal e eferente. Então nós vamos fazer uma relação disso aqui, mas como eu disse no início da aula, né, ele não é o objetivo principal. O controle da respiração, a grosso modo, a curto prazo, né, ele é feito mesmo pelos quimiorreceptores centrais periféricos, ilustrando aí que receptores pulmonares das vias aéreas têm um papel especial nos reflexos da parede da caixa torácica, reflexos protetores. Muitos desses reflexos são ativados em situações de mergulho, em situações especiais de respiração artificial, tá? Então, nós temos aí uma participação desses neurônios, né, desses receptores que estão localizados aí, associados a fibras vagais, e que podem perceber tanto alteração mecânica quanto alteração em substâncias químicas. Eles estão mais relacionados a processos locais, infecciosos, inflamatórios, e também a reações, né, a insuflação e a hiper e a desinsuflação pulmonar, também são capazes de excitar esses receptores aí. Durante o exercício físico, eu gostaria de finalizar a aula com esses mecanismos para a hiperventilação do exercício físico. Durante o exercício físico, especialmente exercícios aeróbicos, nós temos que a respiração aumenta muito, né? Existe uma hiperventilação que é relacionada ao exercício físico. E ao contrário do que a gente pensa, né, a gente associa assim, né, no exercício físico eu estou produzindo CO2, o H+ está caindo, o H+ está aumentando muito, o pH está caindo, e o CO2 e o oxigênio está aumentando, sendo consumido, né? Então o exercício físico tem tudo, né, para alterar os gases e causar esse aumento da respiração mesmo, está explicado, né? Só que na verdade nós observamos que o exercício físico ele é uma condição que leva à ativação de múltiplos sistemas, especialmente o sistema cardiovascular e respiratório.
né? Então, ou seja, depois de alguns minutos de exercício físico, a própria hiperventilação e o aumento do fluxo sanguíneo, com o aumento do débito cardíaco, com o aumento do fluxo local, né, com toda a reação cardiorrespiratória, ela contribui para que as concentrações ou pressões parciais dessas substâncias, elas não se alterem tanto. Nós dizemos que no início do exercício, sim, né, tem uma alteração que pode estimular quimiorreceptores, e é isso que é responsável pelo aumento inicial de frequência, mas que durante, né, depois de alguns minutos de exercício, o próprio sistema cardiorrespiratório já entrou em maior funcionamento, né, ele está todo trabalhando ali, está todo vapor, para exatamente isso, né, não permitir que o pH se altere muito, não permitir que o CO2, né, caia muito ou se acumule muito, que o oxigênio caia muito, na verdade, né, e o CO2 se acumule muito. Então, as alterações de gases existem sim, né, existe uma tendência ao oxigênio diminuir, existe uma tendência do CO2 aumentar e do pH cair, mas que é mantida pela homeostase dos sistemas que são ativados pelo próprio organismo. Então, essa hiperventilação do exercício, ela é explicada por isso, mas em terceiro lugar, olha, é o último fator que influencia, né? Nós podemos dizer que o primeiro fator que estimula a hiperventilação do exercício é o estímulo direto vindo do córtex motor ao centro respiratório. O córtex motor possui conexões com o centro respiratório e quando nós comandamos, né, quando nós damos ordens para os músculos realizarem movimentos, partem vias também para o centro respiratório, que também ativam o centro respiratório, estimulando a respiração. Além disso, nós já vimos naquele esquema geral lá no início da aula, que existem próprios receptores no corpo, né, aqueles neurônios que estão associados às proteínas do fuso muscular ou aos órgãos tendinosos de Golgi. E esses receptores, chamados proprioceptores, eles percebem o movimento. Então, quando o movimento do músculo esquelético aumenta, eles reflexamente, né, eles enviam sinais diretos para o núcleo do trato solitário, então via proprioceptores, nós temos a ativação da respiração. Então nós temos aqui, né, os principais mecanismos propostos para a hiperventilação do exercício, o exercício físico, que é uma condição, né, que leva à hiperventilação, mas também ativa o sistema circulatório. Então nós temos que as concentrações de gases entram na jogada, mas elas têm menor importância do que esse estímulo direto do córtex e do que a ativação dos próprios receptores. Chegamos então ao final do nosso curso de sistema respiratório, com essa aula sobre regulação da respiração, que, como eu disse no início da aula, é uma aula básica que tenta ilustrar quimiorreceptores, especialmente, um centro respiratório de uma maneira bastante resumida. Quem for ter mais aulas comigo aí, os cursos que forem ter mais aulas, eles vão estudar de uma maneira mais detalhada o centro respiratório. A maioria dos cursos nós temos o sistema respiratório, nós estudamos até aqui, mas eu indico que nós podemos, para fazer um estudo mais detalhado aqui, nós podemos estudar o livro da Margarida de Mello Aires, que foi esse último que eu coloquei aqui, tá? Então esse livro, ele traz de maneira mais detalhada a respiração, as áreas centrais responsáveis pela respiração, tem capítulos especiais sobre o controle da respiração, e dos livros texto que eu encontrei que traz sobre respiração, que não é específico de respiração, é o melhorzinho aí, né? O livro de fisiologia. Tá? Então, recomendo que todos deem uma olhada nessa parte aí para entender melhor o centro respiratório. Finalizamos a aula, muito obrigado, eu sou o professor Dante, esse é o GRAD Fisiologia.